Que Deus abençoe. Vamos ler a Bíblia. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Outras traduções dizem nécias. Pessoas dizem que sem juízo, né? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eu pergunto, por que não levaram? Não quiseram ser chamadas de fanáticas, extremistas, né? Por certo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Assentai-vos. Vamos meditar um instante nesta parábola. Parábola é uma comparação. Se toma o natural como uma sombra, um tipo do espiritual. Nós vemos que são 10 virgens, mas na verdade forma 2 grupos, prudentes e nécias. Então, são 2 grupos. Um levava azeite só na sua vasilha, na sua lamparina, vamos dizer. Quem aqui lembra de lamparina aqui, né? Mas não levaram azeite de reserva para substituir, para alimentar a sua lamparina. E o noivo tardou. E aí veio o problema. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, em sua lamparina, e levaram de reserva também. Levaram azeite de reserva. O que significa essas lamparinas, essas vasilhas? É você, sou eu, somos todos nós. É onde se conserva, é onde se tem o azeite, deva ter. Esse azeite representa o Espírito Santo. Cristo em vós, a esperança de glória. Então é preciso ser cheio deste azeite, ser cheio do Espírito Santo. É necessário. As virgens são chamadas de virgens por quê?
representa pureza. São pessoas tementes, pessoas que servem a Deus, pessoas que estão esperando por Jesus. São pessoas que não pertencem à denominação, porque não pense você que denominação é virgindade, não. É coisa guiada pelos homens. Mas, e aonde podemos encontrar estas virgens? Vocês sabem que este povo é aqueles que têm crido na palavra de Deus nesses últimos dias. Então, entre nós, existem esses dois grupos. E eu pergunto, como está a sua vasilha? Está cheia de azeite? A sua lâmpada está brilhando? Você tem feito com que a luz de Cristo resplandeça através da sua vida, no testemunho límpido, genuíno? Aonde está? E o azeite de reserva? Você tem o azeite de reserva ou não? Então, veja que é necessário, além de ter o Espírito Santo na vida, e ter mais de Deus de uma maneira mais profunda, mais verdadeira, é o azeite de reserva. E esse grupo, esses dois grupos estão dentro da mensagem. Esta é a pura verdade. Porque foram eles, tanto as prudentes como as nécias, que despertaram com o alarido. Eis aí vem o noivo. As denominações não têm despertado. Não, mas você despertou, você creu na mensagem, você foi batizado em nome de Jesus, você tomou uma posição, mas isso é o tudo? Eu diria que não. Eu diria que não. É necessário continuar. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E com que propósito se faz isto? Para receber o azeite, o dom do Espírito Santo. Este é o propósito. Então você não pode ter só um pouquinho de azeite e dizer, não, eu fui batizado, eu está bem, eu tenho uma igreja agora, eu tomo da ceia genuína, eu tenho isso, eu tenho um mensageiro, a mensagem. Irmãos, você pode ter tudo. Ter todo o conhecimento do A ao Z da Bíblia. Mas isto não quer dizer que é suficiente. É necessário uma porção muito maior de Deus na sua vida. Ter o azeite com reserva. Há muitos crentes pobres, espiritualmente falando. Você olha para ele, para ela, até nem parece muito crente. Por quê? Tem pouco azeite. E tem medo de ser chamada de fanática, de extremista. Suas vestes não correspondem ao que é ensinado. Ainda corta seus cabelos. E fazem o que não deveria fazer. Não deixa de ser uma pessoa boa, honesta, temente e tendo todos os predicados. Mas é tão pouco. Se conformou. E nós podemos ver que tardando o noivo,
Porque, na verdade, a vinda de Cristo é tardia, já deveria ter acontecido. Mas, segundo a longanimidade de Deus, que não quer que ninguém se perca, Deus releva, dá tempo ao tempo, esperando que as pessoas se componham de acordo com as Escrituras, de acordo com a sua perfeita vontade. E tardando o noivo, adormeceram. Entraram no cochilo, no sono, em um sono espiritual. E é o sono de Laodiceia. Uma era que não é nem fria, nem quente. Não é genuína e não é completamente perdida. Totalmente ímpia. Há um sono espiritual que paira por todos os lugares. E aí é onde está o combate do dia a dia, para que você se mantenha desperto, e como diz a Bíblia, desperta tu que dormes, levante de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A era de Laodiceia é nesta condição, mas foi justamente nesta era que veio um mensageiro precedendo a Cristo. E à meia-noite ouviu-se um clamor, um alarido. Eis aí vê o noivo, é um alarido. E o arrebatamento começa justamente com o alarido. Quem não ouve o alarido não vai ouvir mais nada, nem a voz de arcanjo e muito mais a trombeta de Deus que chama para subir. É o alarido, eis aí vem o noivo. Não é a voz do noivo essa, é a voz de quem precursora ele. Por exemplo, a voz de João Batista foi o primeiro alarido para preparar o povo, para converter os pais ao coração dos filhos, para a graça que estava nascendo. João Batista foi o primeiro precursor. E Deus não faz nada sem antes avisar através de seus servos, os profetas. A segunda vinda de Cristo tem que ter também uma mensagem para preparar o povo, para despertar as pessoas. Por isso, no ano 33, quando o irmão Branham tinha 24 anos, ele disse: o Senhor me encontrou ali. Aliás, ele estava batizando uma multidão bem grande, eu creio que 130 pessoas, e na beira do rio Ohio, eu tive o privilégio de ir naquele lugar ali. Quando ele batizava a 17ª pessoa, aquela luz, o Logos, Deus é este Logos que se fez carne. Aquele Logos desceu e pairou sobre ele. E enquanto ele olhava para cima, todo mundo, havia umas 3.000 pessoas assistindo ali, olharam também. E lá vinha aquela coluna de fogo, com uns 15 metros de diâmetro. Aquela foto ela é pequena, mas ali veio grande, gigante. Mas só ele ouviu a voz. Todo mundo viu aquela luz, mas só ele ouviu a voz. É como os velhos telefones, né? Todo mundo escuta a chamada, mas só a pessoa que vai ouvir aquela voz ali no telefone.
E o que disse essa voz para ele? Como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado com uma mensagem. Não é o homem que devemos olhar, mas a mensagem que veio pelo homem. Que precursará a minha segunda vinda. Então essa mensagem é a mensagem de preparação e a precursora da segunda vinda de Cristo. Você crê nisto de todo o teu coração? Há pessoas que não creem, pessoas que conheceram e não creem, voltaram atrás. É claro que o Judas tem que voltar. O tempo irá manifestar a cor, a fé de cada um. Judas, ele era um traidor. Por que traidor? Porque ele estava dentro e se levantou contra. Caifás não era traidor. Os judeus ali não eram traidores. Eles eram inimigos declarados. Mas quem conhece e volta atrás não deixa de ser um Judas. E você não deve parar para querer conhecer o linguajar desse Judas. E o arrebatamento irá definir quem é quem. Quem tinha vasilha cheia de azeite e com reserva. Quem era aquele crente profundo, genuíno, não crente raso. Você não deve ser um cristão raso, pobre. Você pode se encher do Espírito Santo. Mas como, irmão Febrônio? Eu posso me encher do Espírito Santo? O irmão Davi disse, se rendendo a Ele, se entregando a Deus, orando, buscando mais, se internando nas coisas de Deus, abraçando, se envolvendo com as coisas de Deus a cada dia, não se afastando. Vocês já viram o leão? Ele sempre pega aquele animal que se afastou do rebanho. Não é assim? Ele passa junto à manada e vai lá naquele fulano, lá naquela fulana. É o que se torna a vítima dele. Por isso que você tem que andar, é junto com seus irmãos, é junto com o ministério, nas orações, nos cultos, e em todas as coisas que se determina em fazermos, seja um participante. Não seja você simplesmente um espectador. Não fica andando fora da linha. Porque cada vez mais se afasta. E quanto mais se afasta, mais perigo. Você tem lido, você tem orado, você tem vivido, comungado, estado realmente em um relacionamento forte com Deus? Ou teu relacionamento é aquela Laodiceia morna? É aquela oração pela manhã, obrigado Senhor pela noite, em nome de Jesus, obrigado, e já vou para o serviço. Você lê sua Bíblia todos os dias? Você reserva um tempinho para Deus? É preciso andarmos no Espírito de Deus. Então, irmãos, não se afaste, como diz a Bíblia, como as pessoas que deixam da congregação, né? Deixa a congregação, não apartar da congregação.
Às vezes só se vê na Santa Ceia, lá de vez em quando. E daqui a uns tempos não se vê mais. E o que o diabo faz? Põe vergonha nele, nela, de voltar. Põe vergonha. Mas esse tipo de vergonha é nada mais do que um orgulho. Deveria engolir o seu orgulho. Deveria se humilhar. É isto que se deve fazer. Mas vamos observar que o noivo chegou. E diz a Bíblia, aquelas que estavam preparadas. Mas eu pensei que eu sendo bem religioso, vestindo certinho, ou andando, eu estava bem. Irmãos, ninguém está bem se não tem o Espírito Santo. Não importa se você é um pregador, não importa se você é antigo na fé, não importa se você tem sido abençoado, curado, é preciso estar resinado, como diz, betumado, por dentro e por fora. E o betume é o Espírito Santo. Sempre estamos falando isto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque uma hora a porta se fechará. Aí não adiantará bater. Abre no Senhor a porta. É preciso aproveitar, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, o hoje, agora, não amanhã, agora. Não endureçais os vossos corações, é o que nos diz as Escrituras. Então, veio o alarido, saí-lhe ao encontro do esposo. E as que estavam preparadas, entraram. E as outras, as nécias, as descuidadas, vamos dizer, parece atrapalhadas, elas simplesmente disseram, as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer, o meu azeite já não segue, não tenho mais. E a minha lâmpada se apaga. Quer dizer, o Espírito de Deus, o pouco que tinha, já foi gasto no dia a dia. Então a minha lâmpada se apaga. Ô fulana, você tem azeite de reserva? Você é uma... me empresta. Espírito Santo não se empresta para ninguém. Pai nenhum pode dar isso para o filho não pode dar isso para os pais, irmão não pode dar isso para o outro, pastor não pode dar para a igreja, e a igreja não pode dar para o pastor. E o que disseram as prudentes? Olha, pode faltar para nós e a vós. É melhor você ir e comprar dos que vendem. E elas, foram orar, foram jejuar, foram santificar, foram obedecer as orientações bíblicas que veio pelo ministério, pelo pastoreio. Elas vão pôr em prática, agora sim, agora vamos fazer. Não vou estar me pintando, me bordando, porque tem irmãs que, por favor, parece árvore de Natal, toda brilhante, com tudo que é coisinhas que alimenta a vaidade. Se pinta,
unhas de outra cor, corta as pontas do cabelo. Esse é o tipo da crente que não tem azeite suficiente, mas é uma boa pessoa, é uma querida pessoa. O que adianta ser bom e não estar preparado? Me conta. O que adianta ser um religioso e não ter o Espírito Santo? Não deixa de ser um religioso. Então, dá-nos do vosso azeite. Não, não há como emprestar, como dar. Pode faltar para mim, para ti. E olha bem o que aconteceu. Elas foram buscar. Você sabe, irmão Brano, o que ele nos fala sobre esse buscar? Diz assim: elas foram orar, foram jejuar, foram obedecer, foram se posicionar na palavra, mas já era tarde. Já era tarde. Porque quando o noivo chegou, ele não vai ficar por ali andando, dando volta na praça. Não, ele chegou, vamos embora para as bodas, vamos embora para a glória. Não haverá tempo de preparação, não haverá tempo para jejuar, para buscar, para obedecer, para pagar seu dízimo, seja o que for. Não haverá mais tempo. As que estão prontas, entra. E a porta, a graça se fecha, termina. Em outras palavras, a oportunidade passou. Ah, mas vai passar para o mundo? Não, a oportunidade é uma só. E Deus, nessa altura, está tratando com as virgens, com quem está preparada, esperando por Ele. Esperando por Ele. Não haverá tempo. Por isso eu digo, não espere por isso. Mantenha a tua luz acesa e mantenha a tua reserva de azeite. E quando ela vai apagando, você simplesmente entorna azeite ali, como fazia minha velha mãe. Aquele tempo era lamparina, vocês conhecem, muitos conhecem, outros jovens já nem sabem o que é isso. Colocava o querosene ali dentro, puxava o pavio, colocava a luz e aquilo brilhava. Mas se percebia que com o tempo, aquilo que dava luz hoje, puxava bem o gás, já não puxava mais. Criava aquelas bolinhas negras. Eu lembro de minha mãe cortando aquilo, puxando, para que pudesse fazer o seu trabalho de uma maneira eficaz, pudesse brilhar. E há muitas coisas velhas que já se tornaram carvão. Ah, eu tive essa experiência, eu tive aquela. Ah, irmãos, e hoje? Você está puxando gás para que possa alimentar a tua chama espiritual, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Ah, mas pastor, virá a palavra falada. Irmãos, o tempo será tão curto, não pensa você que com a palavra falada vamos evangelizar denominacional? É como diz o irmão Brana na mensagem Novo Ministério, que aquela dinâmica não vem para corrigir problema de casais,
Ela não vem para te ajudar a viver o evangelho pleno? Não, não é isso. O que nos corrige no nosso dia a dia é a palavra escrita e pregada. Isto é o que nos prepara. Ah, mas quando vier a dinâmica, vai converter o parente que é incrédulo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. Fica esperando por isso. O profeta disse, ela não virá para fazer essas coisas. E você pode ouvir muitos pregadores da mensagem dizer que a palavra vai fazer isso, que ela vai fazer aquilo. Desculpe, eu não creio. Ela pode fazer, mas através dos verdadeiros, como as crentes prudentes, elas entraram. Não fica você esperando que ela venha consertar casamento e divórcio, que ela venha limpar os seus olhos adúlteros, sua mente concupiscente, sua língua torta, de tanto julgar, falar de outros. Não, se a palavra escrita não faz isso, não pensa você que outro evangelho vai fazer. Aquela dinâmica, ela virá sobre virgens prudentes. Ela não virá sobre nécios, sobre frouxos, mas virá sobre aqueles que estão preparados. Então, o irmão Branham diz que as virgens nécias vai comprar. Elas foram orar, foram buscar, foram consertar a vida, pedir perdão aqui, pedir perdão acolá, foram pôr as coisas em ordem. Mas, o noivo chegou, quem estava, entra e a porta fechou. Ah, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. O que ele disse? Em verdade eu digo, não vos conheço, não sei quem é vocês. Os meus estavam preparados. E o que diz a Bíblia? Que ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Calcula a decepção. Pastor, eu vivi o tempo todo, eu criei, eu vivi esperando por Jesus. Eu nasci no lar cristão. Pastor, irmãos, é como disse o irmão Branham, que haverá decepção no juízo. Não para o adúltero, não para o traficante, não para o drogado. Não para aqueles que já sabem aonde estão, para onde vão. Mas decepção para aqueles que espera que as portas estejam abertas e chega ali, darão de cara com elas fechadas. E quando isso acontecer, aqueles que entraram para ir no arrebatamento, as bodas do Cordeiro, a graça termina, a porta se fecha. Não adianta gritar, oh Deus, me perdoa. Oh Deus, me salva. Oh Deus, me deu a segunda chance. Não, irmãos. Por isso, queridos, operai a vossa salvação com temor e tremor. Fugi das coisas mundanas. Não queirais copiar essa religião fácil. Não ande pelo caminho largo, fácil.
mas submeta a você mesmo. Sujeite ao teu próprio corpo. Conduza a uma servidão ao Evangelho. E Deus irá te abençoar, te ajudar, te dar graça. Não ande de uma maneira solta, como falamos domingo passado, não sei se foi aqui. Eu sou uma religião fácil. A religião do papagaio. Eu creio. O mundo tem tantos bilhões de pessoas, cada um tem seu tipo de fé. Mas não é qualquer fé que Deus aceita. Deus aceita uma fé baseada nisso, fundamentada nisso aqui, ó. Não é na tua expectativa, no teu pensamento. Eu creio. Uma fé mental, uma fé intelectual, uma fé que você mesmo fabricou. Eu quero dizer que a fé, ela tem rumo certo. Alguém pode tomar o caminho aqui para ir à cidade de Iraí, pensando que está indo para Xexerê. E sinceramente, e pensa com toda sinceridade, você pode estar errado sinceramente. Eu sou uma pessoa sincera. Mas lembre-se, a fé tem rumo. Ela tem a maneira certa. Por isso, irmãos, você pode ter tudo. Pode ter a palavra sem o Espírito. Não é bom. Eu tenho a palavra. Mas você tem o Espírito da palavra? Você pode ter esperança. Você pode ter cargos na igreja. Mas eu quero dizer que a diferença de quem vai para quem não vai no arrebatamento é ter o Espírito Santo, ter o azeite. Vocês já ouviram pessoas dizer, se você não crê dessa forma, você vai ficar fora do arrebatamento. Se você não crê desta maneira, a pessoa cria lá as suas besteiras, entende? Os seus quadrinhos, monta os seus quadrinhos, seus pensamentos, seus ismos, suas coisas. E sai, se você não crê dessa forma, você está fora do arrebatamento. Vai plantar batata no asfalto quente, quem sabe ver se ela vai dar alguma coisa. E você se preocupa, se agita com isso? Eu quero dizer ainda mais. Quem tem o Espírito Santo em profundidade, não se agita com nada. Com nada. Está certo. E você tem que estar certo de Deus, certo do teu arrebatamento. Então esteja bem betumado por dentro, convertido por dentro e por fora. Não só por fora, só a casca. Não. Ele nos converte por dentro e por fora. Vamos ficar de pé. Querido Deus, eu disse que esses dois grupos estão aqui dentro da mensagem. Foram eles que acordaram com a voz do alarido, o mensageiro, a mensagem da hora. Mas permita, Senhor, que cada um possa ter
o azeite com reserva, possa ter o Espírito Santo, Senhor, com abundância. Aquilo que está tomando o teu lugar em nossas vidas, por favor, venha tirar de nós todo excesso, venha nos circuncidar, tirar todo excesso carnal. Encha-nos do teu Espírito. Nós queremos ir quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Não queremos só ouvir o alarido, nós queremos, ó Deus, nos preparar por este alarido, por esta mensagem que o Senhor nos enviou nesses últimos tempos. Pai, que a tua graça possa sorrir para com cada um aqui, para cada irmão, para com cada irmã, e que haja uma preocupação, Senhor. Se alguém tem andado tão despreocupada, mas que possa se preocupar com uma vida mais santa, consagrada, ter um relacionamento mais forte, profundo contigo. Deus querido, eu recomendo cada um a ti, Senhor. Eu recomendo o Febrônio também a ti. Tu tens nos tomado por filhos, porque nós aceitamos a Jesus Cristo. E quem é o filho que o pai não corrige? Nós queremos ser corrigidos quando estivermos fora da linha. Mas sabemos que um pai não abandona seus filhos. Pelo contrário, ele protege, ele ajuda, aconselha, supre as necessidades. E queremos lhe dizer, tu és o nosso Pai. E não temos outro bem maior do que o Senhor. Ou além de ti, ó Pai. Tu és tudo para nós. Perdoa nossas ignorâncias. E encha-nos do teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, esvazia-nos de nós mesmos e encha do teu Espírito. Queremos estar entre aqueles que entrarão e irão às bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.